Ótimo. Então, aqui, gente, bem-vindos. A ideia hoje é mostrar por que a pizza, né, dentro de tudo isso que a gente está vendo, foi um marco inicial do mercado de cripto, do mercado do Bitcoin. Ele já veio para resolver um problema, né? A gente que está no dia a dia, a gente usa o dinheiro real, o dinheiro que a gente já está acostumado. Só que, por que o dinheiro desvaloriza? Por que tem inflação? Por que quanto mais você trabalha, as coisas encarecem, mesmo a produção aumentando? Então, são várias perguntas que a gente não sabe a resposta, né? E em 2008, quando teve a quebra, né, de vários bancos, né, nos Estados Unidos e no mundo, foi criado o Bitcoin. Para quê? Para que a pessoa tivesse o controle do seu dinheiro. Que até então a gente depende de uma terceira pessoa para ter controle. E aí, isso em 2008. Quando foi a primeira negociação de Bitcoin, a gente diz que é o Pizza Day, porque a primeira negociação de Bitcoin foi quando um Bitcoin, na verdade 10 mil Bitcoins, foram usados para comprar 2 pizzas. Na época, 10 mil Bitcoins custava $40. Então, estava um grupo de nerds, né, porque era muito difícil você comprar ou vender, você tinha que minerar. Aí, num grupo, ele falou, eu tenho 10 mil Bitcoins, eu quero comprar quero comprar uma pizza. E aí, uma pessoa do grupo falou, tá bom, eu vou mandar para você. Ele comprou no cartão dele e mandou a pizza para o rapaz do outro lado do mundo. Foi feita a primeira operação. E aí, isso faz para vocês começarem a pensar, hoje, esses 10 mil Bitcoins, hoje estão avaliados na faixa de R$1,5 bilhão de reais. O que você faria se você tivesse R$1,5 bilhão de reais? Mais nada. Mais nada. Eu tinha que aprender o que eu ia fazer com ele. Ia fazer o quê? Mais nada. E quando eu fui estudar sobre isso, relembrar o que tinha acontecido, a gente tem 2 pessoas nessa história. O primeiro, o que vendeu 10 mil Bitcoins. E o que comprou. Como é que você acha que está o que vendeu? Vocês têm ideia? O que vendeu não está bem. Ele estaria arrasado, né? Porque eu vendi uma fortuna. Né? E o que comprou? Como é que está? Ele não vendeu também. Tá rico. E aí, como é que vocês acham? Isso foi 10 anos atrás. Foi 2013 essa primeira negociação. 11 anos atrás. Uma milionária. Então, aí eu fui procurar, né? Procurar os 2. O primeiro está morando no mesmo lugar. O que vendeu. O que vendeu, está do mesmo jeito. Pizza. O que comprou a pizza. Não Tá feliz. mais de bucho cheio. Né? E o que recebeu, né? O que pagou em dólar e ganhou em Bitcoin, ele falou assim, eu não imaginava que isso ia crescer tanto. E como é que você gastou seus Bitcoins? Com jogos. Ele brincava em joguinho. Ele usava o Bitcoin nos jogos. Porque Mas já aceitavam isso? ele começou nos jogos. Tinham vários jogos que já aceitavam o Bitcoin. Então, por que isso? Para você entender, virtual, então. ele já funcionava como funciona hoje. Vocês lembram daquele Orkut? Lembro. O Orkut tinha um joguinho. Era. Tinha um joguinho lá. O joguinho do Orkut, que era a Fazendinha. O joguinho que vem, que nem tem um crush bem associado a um monte, a Fazendinha, dava bitcoins. Meu Deus, eu joguei e perdi Bitcoin. Você só não guardou. Também Né? perdi. Não valeu. E isso é para mostrar o que para vocês? Se você não tem conhecimento do que você está fazendo, aquilo não vale nada. Hoje, vocês têm um conhecimento que pode mudar a vida de vocês nos próximos 10 anos. Desde que vocês usem isso. Porque senão, daqui 10 anos, você vai falar assim, caramba, eu fui na pizzaria com o André João Pessoa, há 10 anos atrás, e o Bitcoin custava só $100 mil, que é o valor dele hoje. A gente ainda vai falar. Daqui 10 anos, vocês vão falar isso. Vai se reunir daqui 10 anos. Fiquem tranquilos. Por quê? Porque isso não tem como você ficar... Porque o mundo está mudando muito. Está mudando muito rápido.
Só para colocar, né, André? O pessoal acha caro que $100 mil é caro o Bitcoin. Mas só para relembrar, a nossa turma em janeiro de 2024, o Bitcoin estava 42 mil, estava menos da metade desse valor. Leandro, eu vou mostrar para eles, desde a nossa primeira imersão, o valor que estava o Bitcoin. Boa. E eu vou falar daquele primeiro desafio que a gente falou assim, compra R$5 por dia durante 3 meses. Entendeu? O Bitcoin lá atrás, o valor que estava. Eu vou mostrar tudo isso no gráfico, que aí vocês vão começar a entender, né? Porque quando você vai vendo a história, isso vai ficando mais claro. Aqui, ó, ele diz o negócio Pizza Day, né? Que foi a primeira vez que ele aconteceu, e ele falando aqui, ó, que o programador, em 2010, ele queria que alguém do grupo aceitasse 10 mil bitcoins. Porque eles mineravam Bitcoin, mas não sabiam o que fazer com isso. Pô, eu não quero gastar ele só em jogos, eu quero gastar ele na vida real. Hoje, você fala assim, ó, eu vou te pagar as pizzas tudo com Bitcoin. Você aceita? Hoje sim, né? Com certeza. Por quê? Porque agora você entende o que ele é possível. Como Mas se a gente perguntar aqui, vocês aceitariam o salário de vocês em Bitcoin? Vocês aceitariam? Eu aceitaria. Você aceitaria, Ivana? Eu aceitaria. Aceitaria, Patrícia? O salário de hoje em Rafael não Bitcoin. sabia o que ia fazer com ele. Porque primeiro ele querer transformar para o real. Tudo meu é para o real ainda. Não consigo pensar em dólar, não consigo pensar em E, cripto. Carol, você aceitaria ser o salário em Bitcoin? Você E daria se você... Ó, hoje, né? Aceitaria, Rodrigo? Salário em Bitcoin? É. e se fosse dólar? Oi. Salário de vocês. Não, tá certo. Se fosse em dólar, você aceitaria receber em Com dólar? certeza. Por que você aceitaria em dólar? Por quê? O dólar mais forte que o real? Você vai ficar menos. O dólar é mais forte. Não, o dólar não é mais valorizado que o real. Não, ele Não. Bitcoin. Não, Mas tá perguntando se se eu hoje- receberia meu salário em dólar. Eu não receberia Bitcoin porque eu não conheço ele o suficiente. Mas o dólar, caramba, eu já conheço o dólar. Se eu recebesse em dólar... Então, a questão é o quê? É o conhecimento que você tem em cima daquilo. Enquanto você não entende como funciona, isso não faz diferença. Aí eu estou trazendo para vocês aqui um gráfico, e aí vai explicar muito bem isso. Aqui é o ponto que a gente está hoje. Vocês não vão esquecer desse dia que hoje o Bitcoin está a $105 mil. O valor dele hoje aqui, ó, $105 mil. É o ponto dele nesse exato momento. Isso vai ficar gravado. Quando a gente fez a imersão, a última imersão do ano passado, o Bitcoin estava a $91 mil. Então, se você olhar de lá para cá, ele subiu 15%. Em 58 dias, 2 meses. Sim, já ia perguntar, tem quantos meses da primeira versão? Uns 2 meses, né? Não, da primeira imersão, você vai ver o gráfico aqui. Da Aqui, última, você está falando da última. essa foi a última imersão do ano passado, Tá. que foi em novembro. Novembro. Foi em novembro. 24 de novembro, 24, né? Foi em novembro. Aí, gente, o que é que vocês vão começar a ver aqui? Olhando o gráfico aqui, o Bitcoin está subindo, o mercado está subindo ou está caindo? Ou está lateralizado? Tá lateralizado, né? Não, o quê? Olhando nessa foto, o mercado ele está subindo, descendo ou está lateralizado? Ele está dentro de uma caixa. Ele ficou um tempo dentro dessa caixa, né, entre 92 mil e 100 mil, Lateralizou. subiu, voltou para a caixa e subiu de novo. Então, ele está agora no segundo momento, certo? Que é dessa segunda caixa, entre 108 mil, acho que foi o que eu falei, 109 mil e 100 mil. Então, agora ele está nesse, que aí você vai entender que ele vai subindo em ondas. Só que eu vou voltar o gráfico. Então, gente, tudo isso é para vocês começarem a entender que, no primeiro momento, às vezes o gráfico é complicado. E o gráfico é seu amigo. O intuito aqui não é vocês virarem traders, mas sim vocês entenderem a longo prazo para onde que o mercado está indo. Então, ó, eu vou diminuir, porque quando vocês começam a ver histórias, isso vai começar a fazer um sentido tremendo para vocês. Ó, eu estou diminuindo o gráfico aqui, certo? Para voltar para a nossa penúltima, né, imersão, a que a gente fez em outubro. A gente fez uma imersão em outubro,
que o Bitcoin estava aqui, ó, em 59 mil. O intuito de cada vez que você faz uma imersão dessa é entender para que serve o Bitcoin e começar a fazer ele como uma poupança. Por quê? Porque se você entende que no longo prazo ele cada vez se valoriza mais. Por quê? Porque ela é uma moeda deflacionária, diferente do nosso dinheiro, que é inflacionário. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Fala, caramba, eu quero, que nem a Patrícia falou, eu quero dólar ou quero real? Bom, ela prefere o dólar. Por quê? Porque ela acredita que o dólar é mais forte. Então se é para gastar, eu primeiro vou gastar minha moeda mais fraca, que é o real. Quando não tiver mais real para gastar, eu gasto o dólar. Quando você entende isso, caramba, ficou fácil. A diferença é que o dólar, ele valorizou de 4 para 6. O Bitcoin valorizou de 100 mil reais para 600 mil reais. Entende? Isso no intervalo de 1 ano. Então, o conhecimento, isso vai trazendo para você poder, quando você sabe o que você vai fazer. Aí, ó, eu vou voltar um pouquinho mais, porque é assim que vai fazendo sentido. Eu estou pegando o gráfico agora e colocando, ó, um gráfico. Estou diminuindo agora o nível dele. Olha aqui o que aconteceu no último ano. 2024. Então, a gente teve outra imersão aqui em agosto. O Bitcoin estava 56 mil. Depois, a gente teve outra imersão, Bitcoin 58. E a primeira imersão nossa, o Bitcoin estava 50 mil, 49 mil dólares. Hoje está o dobro. Hoje está o dobro, mais que o dobro. Em um ano? E em um ano, porque foi em fevereiro, 24 de fevereiro do ano passado. Ainda não completou um ano. Quando a gente fez o primeiro desafio cripto, foi a primeira vez que eu encontrei com o Leandro, ele falou assim, André, vamos fazer uma gincana com as pessoas? Vamos. Que é o quê? Para você entrar no mercado, toda semana todo mundo comprar R$5, independente do valor. A pessoa que começou a comprar lá atrás, comprou em dezembro de 2023 a 38 mil dólares. Então, ela durante 3 meses ficou comprando Bitcoin entre 39 mil dólares e 45 mil dólares. Quando a gente está num curto prazo, as oscilações parecem que são grandes, não é? As variações. Então, o Bitcoin hoje, ele ainda não é para você usar eu vou comprar Bitcoin para eu pagar o meu aluguel do mês que vem. Porque no curto prazo, ele ainda tem oscilações grandes. Você pode comprar, ele pode cair. Mas no longo prazo, aí você vai começar a entender ciclo, que para mim é o ponto mais importante do que a gente está falando aqui. Quando você entende que esse mercado, ele trabalha com ciclo, e que esse ciclo é de 4 anos, caramba, se você tem um projeto para mais de 4 anos, entrando aqui você vai estar muito tranquilo. Então, para o mercado cripto, 4 anos é longo prazo. No mercado de ações, é de 8 a 10 anos, para você fazer um planejamento, que é um ciclo completo do mercado. Então, aqui as coisas acontecem mais rápido, para cima e para baixo. Então, isso mostra que, quando a gente começou lá atrás, a valorização já passou de quase 150%, porque de 38 mil para 105. Só que, aí eu só vou, para a gente finalizar aqui esse pedaço aqui, e aí vocês vão entender. A Olivia, ela tem um Bitcoin, que eu dei para ela no aniversário dela, quando ela nasceu. Presente de aniversário. Um Bitcoin. Presente de nascimento dela. Olha aqui o gráfico. Quando ela nasceu, como presente de aniversário, eu dei para ela um Bitcoin. Olha quanto naquela época? R$9.521. Foi o que eu paguei por um Bitcoin. 9.521. 2020. Eu já tinha um ano que eu estava estudando o mercado. Fez uma poupança de 10 mil. Era para 20 anos. Era para longo. É. Só que era 9 mil dólares. Foi a poupança de, na época, acho que 40 mil reais. Então, vou dar esse presente para ela lá no futuro ela usar. Eu não imaginava que o Bitcoin estaria em 4 anos. Eu imaginava menos. Eu imaginava que estava menos.
Nosso alvo era que ano passado ele chegasse a 70 mil. Já era. O que explica essa alta? A gente vai, cada vez vocês vão entender mais isso. Mas, Eu também queria saber, boa pergunta. mas aí só para vocês entenderem, eu comprei sem me preocupar, eu comprei por longo prazo. E o mercado de lá para cá, o que ele fez? Ele subiu e desceu. Olha aqui, ele saiu em 2020, né? Ele subiu, foi até 65 mil, corrigiu para 27 mil, foi a 72 mil e depois caiu para 16. Se eu tivesse preocupado com curto prazo, eu não ia sofrer? Não estava olhando para Você isso. estava em Brasília, né? 2020? Foi, eu mudei para cá no meio de 2021, em junho de 2021. Aqui, em junho. Primeiro. Eu saí, aí são umas histórias. Quando eu saí de Brasília, eu tinha R$1 milhão em Bitcoin. Aí mudaram o meu voo, que era um voo de 1 hora para cá, o voo foi para São Paulo e depois veio para João Pessoa. Então, o voo que era uma hora e pouquinho, levou 8 horas. Quando eu cheguei aqui, eu tinha R$700 mil. Porque o mercado caiu de lá para cá. Eu estava olhando para o longo prazo. Se eu tivesse preocupado com o curto prazo, eu tinha tido um troço. Mas então, Eu cheguei aqui como 300 você mil tinha A conhecimento, menos, mais pobre. Como você tinha conhecimento, Era porque pro já longo tinha prazo. estudado, aí você não se Você sabia preocupou. que ia voltar. Eu já sabia. Então, isso faz toda a diferença. Você entender qual é o ciclo, aonde você está entrando. Então, hoje, né? E se Hoje, você vender, você ia perder dinheiro. Ia falar aí mal eu dele, iria né? perder dinheiro. Ia falar mal dele. Eu ia perder dinheiro. Eu ia pagar, na época, imposto, porque eu já tinha ganho de capital. Eu ia ter um lucro tremendo. Mesmo vendendo a 40 mil, eu comprei a 9. Eu ia pagar... E, na verdade, isso é o que a maioria das pessoas fazem, né? Quando você entra, você tem R$1 milhão lá, uma quantidade substancial, leia-se que você estudou. Você não bota R$1 milhão, é o que você está apostando, né? E aí, cara, se você bota para um longo prazo, e você olhar o longo Entendendo prazo... do mercado, né? Exatamente. Você entendeu onde você está entrando. Então, assim, você começou. Eu estou começando a nadar. Você vai pular para atravessar o mar? Não, amigo. Você vai devagar. Você está começando a correr. Você já vai fazer uma maratona? Não, eu vou começar a andar. Para tudo na vida, você vai iniciar, conhecer, e à medida que você vai conhecendo mais, vai melhorando. Você fez uma pergunta que foi muito boa. Por que o mercado subiu tanto? Você ouviu falar que o presidente Trump, presidente dos Estados Unidos, né, quando ele se candidatou, ele falou que ele era favorável à cripto. E hoje na bolsa? Ainda, eu estou colocando só do estudo que eu fiz ali atrás. Falou Aí vamos lá, só para vocês entenderem, porque aí vocês vão entendendo o que foi acontecendo. Quando ele falou, lá atrás, quando ele falou que era pró-cripto, aí vocês voltam a entender o mercado, como é que são os movimentos, tá? Porque não é coincidência. Essa seta aqui diz o resultado das eleições dos Estados Unidos. Aqui atrás, ele falou, né, acho que vocês confirmaram a data, acho que foi em outubro. Outubro ele falou que era pró-cripto. A declaração dele, a primeira declaração dele. Só isso o mercado saiu de 60 mil para 75 mil. Aumentou. Ele era o favorito. Aí teve que o segundo colocado saiu e entrou a outra... E ela tinha chance de vitória. O mercado caiu só porque ela tinha chance de vitória. Quando ele foi eleito, o que aconteceu com o Bitcoin? No dia seguinte às eleições, que foi dia 5 de outubro, o mercado, cadê? O mercado subiu em 40 dias, 60%. Então, a gente acredita que essa vai ser uma das últimas grandes disparadas do mercado. Por quê? Aí, explicando sua pergunta. Até então, era brinquedo de nerd. A partir do momento que começou os grandes corretores entrarem no negócio, o jogo mudou. Porque hoje, quem é que uma pessoa normal fala assim, eu vou comprar um Bitcoin e paga lá R$700 mil
em Bitcoin. Você já tem que conhecer. Não é alguém que está começando, vou começar minha poupança. Mas o Bitcoin ele é tão escasso que se cada bilionário quiser comprar um, não tem para todos. Aí vai. Eles estão começando a olhar para o mercado. Então, à medida que, entendeu? As pessoas que entendem começam a ver esse mercado, os pequenos, cada vez vai ficar mais longe você adquirir. Quando estava lá atrás, que ninguém queria, e a diferença de todo o mercado de cripto ele começou com pequeno. Então, hoje, nós somos pequenos dentro do mercado. Só que quem, nos próximos 10 anos, tiver 0,1 Bitcoin, já será uma pessoa livre. Você só precisa de manter ele. E vão ter várias pessoas de olho para te tomar ele. De N formas. Tá? A gente vai conversar sobre isso através de segurança e tudo. Então, quando o Trump, só para vocês entenderem, quando o Trump entrou, o que aconteceu com o mercado? Então, ele foi até 110 mil dólares. Agora teve a posse dele. O que estão esperando? Estão esperando que ele monte o fundo soberano de cripto. Foi uma promessa dele lá atrás. Esperavam que ele ia falar isso hoje. Ele não falou. O mercado foi a 109 mil dólares de novo. Ele não falou, o mercado começou a cair. Esse mercado é sensível. Mas para a gente que está olhando para o longo prazo, cada vez que ele cai, é oportunidade de comprar. Então, fiquem tranquilos que nos próximos anos, nos próximos 5 anos, você não vai ver Bitcoin abaixo de 100 mil dólares. Então, você olha ele como poupança, por quê? Eu estou olhando ele para longo prazo. Então, o primeiro ponto o que a gente vai aprender aqui? Você ter a posse do seu ativo. Que até então, você está entregando isso na mão de outro. Mostrei para vocês das eleições, né? Da mudança que teve, depois que o Bitcoin depois que o presidente entrou. E hoje, a gente está nesse momento onde estamos aguardando quais vão ser as próximas tomadas de decisão do governo. E aí a gente entra em um ponto muito sensível, que é da teoria dos jogos. Quem é a teoria dos jogos? O último que sair, fecha a porta. A gente tem um sistema financeiro onde os governos gastam mais do que eles arrecadam. Ele completa essa conta imprimindo dinheiro. Só que o lastro que era de ouro hoje não existe mais. Então, quando um presidente fala que eu vou colocar uma reserva em Bitcoin, os outros países falam assim, caramba, eu vou ter que fazer isso também. Porque já tem países pequenos fazendo. Se os grandes não fazem, eles vão ficar de fora. Porque tudo, gente, que a gente está falando aqui sobre dinheiro, hoje é confiança. Então, você confia mais no dólar do que no real. Então, se eu confio mais no dólar do que no real, eu prefiro ter dólar. Só que o dólar, você vê que eles estão perdendo a confiança, porque eles imprimem com a guerra da Rússia. Quando eles começaram a bloquear os dólares da Rússia, os outros países, caramba, ele pode fazer isso comigo também. Então, o dinheiro não é meu. Entende o que é a balança balançou a confiança? O petróleo que só se vendia em dólar, hoje está sendo, eles aceitam rublo, aceitam outras moedas. E tudo isso vai enfraquecendo o dólar. Então, o que hoje estão se procurando os países para ter a negociação entre os países é o Bitcoin. E já tem países fazendo isso. Então, isso mostra que cada vez tem mais gente olhando. Então, deixa eu colocar ali. Ótimo. Deixa eu olhar aqui. Aqui, permitir. Pronto. Então, agora que a gente entende o que está caminhando e como que o mercado está aumentando, isso tudo é só para abrir o olho de vocês do que está acontecendo no mundo. Esse é só um ponto de partida para vocês entenderem o que você olhar no curto prazo e olhar no longo prazo, isso pode mudar totalmente a vida de vocês. Entender que 5 anos é o longo prazo dentro do mercado. 5 anos passa rápido. A Olivia tem 4 anos. Então, para fechar esse módulo, eu vou mostrar para vocês o da Olivia, né? Como é que a gente fez lá atrás e fez o aporte, né? Aquele primeiro, aquele aporte dela. André, Oi. antes disso, acho que tu não respondeu por completo a pergunta que a Caroline fez, não esqueci o nome dela.
Por que está subindo tanto? Por que sobe tanto? Fala o Carlos. do ciclo de 4 anos que acontece, o halving. Só também. Tá. Vamos lá. Deixa eu abrir o mercado. No caso, o mercado do... Eu entrei aqui na plataforma, que é a... Voltando aqui. Essa é boa para vocês anotarem. A plataforma de estudo que eu uso do mercado é a CoinMarketCap. Por quê? Essa é uma plataforma que ela fala de todos os ativos e fala da cotação deles em tempo real. Então, eu tenho acesso a elas em tempo real. De todas as criptos que existem. Existem mais de 9 milhões de moedas diferentes. Bitcoin é a mais Bitcoin conhecida. é a moeda, é a primeira. A Bitcoin, aí você vai entender que a Bitcoin é a única moeda que não tem um dono. As outras acompanham essa mesma. Então, aí, cada moeda diferente tem um uso diferente. O Bitcoin ele foi criado para ser seu banco. E aí, cada outra moeda tem um objetivo diferente. Outra finalidade. Mas, respondendo a pergunta de por que o Bitcoin sobe tanto, né? Ele vem subindo. Diferente das nossas moedas, o Bitcoin é uma moeda deflacionária. André, o que é isso? Com o passar dos anos, de 4 em 4 anos, tem menos Bitcoins sendo gerado no mercado, no mundo. Então, se são impressos menos Bitcoin a cada 4 anos, tem menos oferta no mercado. Só que a cada ano que passa, tem mais pessoas interessadas no Bitcoin. Então, a gente tem aquela balança da oferta e demanda, onde a cada ano que passa, tem mais pessoas interessadas no Bitcoin e tem menos Bitcoin para ser vendido. Isso gera uma demanda ao forte procura. E aí aqui, quando eu abri o CoinMarketCap, isso ajuda a responder a pergunta, o Bitcoin hoje já tem 19 milhões de moedas. E o total é 21 milhões. Que vai acabar daqui a 140 anos. É porque ele tem um programa que de 4 em 4 anos emite menos moedas. Então, isso seria... Ele vai acabar de ser minerado. Mas ele vai continuar... Aí é só troca. É como se você tivesse o ouro e não tivesse mais como emitir. O que acontece com o valor dele? Só vai aumentando. Porque cada vez tem mais pessoas interessadas nele. Então, ele aumenta, né, o valor dele. Então, hoje, a gente está já no... A gente tem... A maioria já foi mintada. Então, quando você vê essas grandes corretoras e grandes bancos, eles têm 1% de todo o Bitcoin que foi emitido até hoje. Então, é muito pouco. Posso fazer uma pergunta? Pode falar. Pode ser a pergunta aí, manda a pergunta. Eu fiz para um amigo meu que entrou há 2 anos. Aí ele ainda, na época, queria que eu entrasse. Falei, não, se você ficar rico, aí eu entro. Né? E aí já valorizou e tal. Aí eu fiz a pergunta para ele, que na época... Agora estou entendendo um pouquinho mais. Falei, pronto. Então, na alta, que vai chegar a alta, que vai ser esse ano, ele falou, não, esse ano eu vou ficar milionário, está pronto. Eu falei, então 2026 eu entro. Se todo mundo resolver, no caso, não é tirar o dinheiro, ele vai vender esse dinheiro. Certo. Outra pessoa vai comprar, é isso? Ótimo, isso. Ele só porque na minha cabeça era, não, então eu coloquei ali, aí eu vou querer meu dinheiro de volta. Sim. Aí todo mundo vai tirar o dinheiro e não vai ter dinheiro para todo mundo. Então, essa pergunta, não, e essa pergunta é ótima. É ótima. Muita coisa. Né? Então, deixa eu abrir agora. Vamos voltar para o gráfico. Enquanto o André abre aí, só para dar um complemento, pessoal. Eu gosto sempre de fazer uma comparação com o que vocês conhecem hoje. Vocês conhecem hoje, nós chamamos de moedas fiduciárias, que é o quê? O real, o dólar, né? O peso, que não vale nada, mas enfim. São moedas papel. O que aconteceu ao longo da história? Ao longo da história começamos primeiro com, né, que valorizou muito e vem valorizando até hoje, que a gente chama de lastro, é o ouro. Né? O lastro de todo o país é o ouro. Mas lá atrás, o ouro que era a moeda de troca. Aí, eu esqueci o nome da pessoa agora aqui, mas o que ela colocou? Bicho, ao invés de eu ficar passando ouro para todo mundo, que é uma coisa escassa,
eu vou gerar moeda, vou gerar um papel equivalente à quantidade de ouro que eu tenho. Entendeu? Então, a ideia era legal. Eu não preciso passar o ouro, eu mantenho o meu ouro como reserva e emito o papel na quantidade do ouro que eu tenho aqui. Só que o que aconteceu com o passar dos anos? Os países começaram a emitir mais papel, moeda, do que a sua reserva. E é o que os países fazem hoje, né? Dólar, real. E quando eu faço essa emissão maior do que o meu lastro, o que gera? Inflação. Né? Historicamente, isso acontece. Então, por isso que a gente diz que o Bitcoin é deflacionário, porque não tem como emitir mais. Vai acabar nos 21 milhões de moedas, elas, uma vez emitidas, não tem como emitir mais. E aí, com isso, tudo que vai ficando escasso vai valendo mais. Ao contrário de moeda fiduciária, que vão sempre emitindo mais moedas. Então, só para fazer um comparativo, para vocês entenderem o Bitcoin, por que ele está valorizando tanto a cada 4 anos e em relação, né, à moeda de papel que a gente tem. E aí, para responder, aí vai ficando mais claro. Por isso, as perguntas são muito ricas. Aí ele falou, tudo bem, mas então, eu comprei meu Bitcoin lá atrás, enquanto o mercado estava a 40 mil. Agora chegou a 150. Eu vou vender. Só que tem aquele cara que ficou olhando o mercado subindo o ano todo. E falou, agora eu vou entrar. Então, você também entender, por isso a importância do ciclo. Quando você entende, o ciclo é de 4 em 4 anos. André, como é que funciona esse ciclo de 4 em 4 anos? São 3 anos. É um ano caindo, um ano lateralizando e 2 anos subindo. Esse é o segundo ano subindo. Vai começar a cair. Por quê? Porque a pessoa que comprou, no ano que vem, não, a gente fala que o fim desse ciclo é entre agosto e outubro. Já. Desse ano? Já não, gente, ele está 18 anos rodando. Já para quem entrou hoje. Mas isso não faz diferença. Se você entra no mercado olhando por longo prazo, que aqui no mercado são 5 anos, a tendência é tranquilo. O próximo alvo, a gente diz que ele deve chegar entre 70 e 80 mil. Daqui 1 ano e meio. Não, então não é em agosto. Agora, vamos lá, o alvo para esse ciclo, ele chegar entre 160 e 200 mil dólares. Em agosto. Entre agosto e outubro. Certo. Porque ninguém tem a... Certo. Enquanto tiver mais gente comprando do que vendendo, ele vai continuar subindo. Aí lá para novembro, dezembro, ele começa a cair. Quando tiver... Aí, por isso, a gente não tem bola de cristal. Né? Não sabe. A gente Mas sabe que entre. Mas Porque o ciclo ele vai se repetindo. Então, entre agosto e outubro, ele vai começar a cair. Por quê? Vai ter mais gente vendendo. porque do tá que em cima, ele comprando. começa a vender. Não, gente, automaticamente você vai comprou caindo. ele, imagina, eu comprei ele a 9 mil dólares. Ele chegou a 200 mil dólares. Eu posso vender uma parte e ficar com outra. E em alta ainda tem gente que compra. Tem. O cara desinformado, ele vai ficar na hora que sair na televisão. O Bitcoin chegou no topo, agora ele vai a 1 milhão. A pessoa é agora que eu entro. Está todo mundo saindo e ele está entrando. A desinformação faz com que você entre na hora que está todo mundo saindo. Porque vocês não estão escutando isso na Rede Globo, na TV aberta. A TV aberta é feita por publicidade. Quem é que paga publicidade? Governo e bancos. Os bancos querem que você saiba isso? Que ele empresta 90% que você deixa lá? Que ele te paga 0,5% e você paga imposto e ele empresta 10% ao mês? Ele quer que você aprenda a você fazer 10% ao mês? Ele empresta dinheiro que não é dele. Hã? Ele empresta um dinheiro que não é dele. Isso. Ganha o triplo e você ganha só. Então, o que a gente está fazendo aqui? Exatamente, a gente está dividindo esses nossos encontros, as imersões, em 2 partes. Primeiro, você aprender a se proteger. O que é esse mercado que eu estou entrando e como ele protege. Então, como é que eu compro, como é que eu vendo, tudo isso a gente está vendo hoje. Como é que eu compro, como é que eu vendo, como é que eu guardo isso. Pronto, você já está preparado para o segundo módulo. Prática. E o segundo módulo. O segundo módulo é eu virar banco. Ou virar o meu banco. Então, no final, eu mostro para vocês. Depois que você vai para o próximo nível, que é agora eu vou virar banco, como é que eu faço?
E para isso você não precisa de muito dinheiro, você precisa de conhecimento e prática. Por isso que o mercado cripto ele é sensacional, porque ele possibilita que o pequeno entre. Então não é pela quantidade de dinheiro que você entra. Todo mundo ganha proporcional. Ok, ele pode... Mas, André, mas por que eu ouço que a pessoa perdeu tudo? Porque ela pegou o dinheiro dela e entregou na mão de outra pessoa. Realmente o risco dela perder é muito grande. Então a culpa não é do Bitcoin. É ela que não tinha informação nem conhecimento e acreditou que o outro ia fazer. Não deu em Campinas, né? E tem várias histórias. Muita gente tem má fé, né? E tem várias histórias. Por isso que e tem N coisas, que às vezes nem vai ser má fé, mas existe N riscos. E isso a gente está conversando aqui para vocês entenderem que não tem só coisa boa, tem riscos. Mas se você entende o risco, fica mais fácil. Tá? Então, aqui, eu abri o mercado do mercado de cripto para vocês começarem a ver. Caramba, olha aqui a oscilação dele desde o início. Ele começou valendo quanto? 0. E foi a medida... Esse é o CoinMarketCap. Eu peguei o histórico do Bitcoin. Desde o início. Eu peguei aqui um gráfico logaritmo, mas se eu pegar ele do valor normal, olha aqui, ó. Ele passou... Aí você vê os ciclos, né? Até o halving, que era o que o Leandro tinha lembrado, de 4 em 4 anos. Eu não falei que o Bitcoin ele tem uma quebra da emissão? Enquanto os nossos governos, a cada ano, eles imprimem mais dinheiro, o Bitcoin de 4 em 4 anos é menos 50%, diminui em 50% a emissão. É mais escasso. Então, ele é deflacionário. É através dos mineradores, ele tem um algoritmo, ele foi criado lá atrás, ele tem um algoritmo onde, à medida que tem mais pessoas interessadas no mercado, esse algoritmo faz a conta e tem um programa explicando quem decifrou essa equação vai receber os bitcoins. Por isso que a gente diz minerar bitcoin. O ouro, como é que você encontra ouro? Não é minerando? Você vai cavar ele? A diferença do Bitcoin para o ouro é porque o ouro aumentou um monte de preço. A gente aumenta mais mina, eles cavam mais. É pela demanda. O Bitcoin também é pela demanda, mas ele tem a quantidade máxima que ele vai emitir e disso não passa. Então, a gente diz que o Bitcoin é o ouro digital. Então, vocês entenderem cada vez mais como isso funciona, é isso que vai trazer para vocês uma forma de vocês se protegerem, né, dessa guerra financeira que é o que a gente vive, que você não está vendo. É só o nosso dinheiro desvalorizando, a gente trabalhando, e cada vez você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Porque cada vez é feita mais, se gasta menos para produzir aquela coisa. Não faz sentido isso. Faz, né? E aí, esse aqui ele foi criado para proteger a gente. Com relação ao real, desde que ele foi criado em 94, julho de 94, pessoal, ele desvalorizou em 87,13%. Então, se eu pegar um comparativo de R$100 lá em 94, hoje vale menos de R$13. Então, não é à toa que vocês vão no supermercado hoje fazer alguma compra, o dinheiro que vocês têm já não vale mais aquilo que valia. Né? O meu filho mesmo, que está aí no Brasil ainda, foi comprar um tênis novo, e aí, pai, eu tô vendo tênis aqui, quanto que eu posso gastar? Filho, uns R$200, aí tu compra um tênis bom, né? Pai, não acho tênis nenhum de R$200 aqui. Não. Então, assim, eu tô fora de preço, eu tô por fora. Então, no mínimo 400 conto um tênis hoje, cara. Você tem que fazer a conta de $100 se ele comprar um tênis. Entendeu? Então, tu vê assim que não vale nada o nosso dinheiro. O dinheiro não vale nada. O supermercado vai fazer compra, então tu vai vendo aí que o nosso poder de compra cada vez mais diminui. É isso. Leandro, então aqui, a gente completou esse primeiro módulo de uma hora, e aí agora, eu vou deixar entrar aqui. Então, a gente completou esse primeiro módulo de 1 hora, a gente vai dar uma pausa agora de 10 minutos, né? Para quem está aqui, a gente já vai comendo a pizza. Oi, X, tudo bom? Está sem áudio, mas tá tudo bem. A gente vai parar agora 10 minutos, porque a gente falou, era 1 hora, a gente para um pouquinho, tá? Que agora a gente vai comer uma pizza, que a gente está aqui numa pizzaria para aproveitar esse momento aí. E aí, daqui 10 minutos, a gente retoma.
Tá legal? Tá, eu conheço essa pizza aí. Eu já pedi o Júnior para trazer para mim também, mas daqui não vai ser essa daí, né? Infelizmente. Tá aqui, mandar para ir, vai demorar. Ela veio. Não, então, eu falei para ele, traz uma aí para Agora tem mim, você. mas não vai ser essa daí. Tá? Então a gente vai parar agora 10 minutos e aí a gente retoma. Coloca Tá bom. todo mundo aí. Ok. Tá bom, gente? Um abraço. Outro. Para. Aí